Bom dia, meus amores! Que bom estar com vocês mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu, professora Sara, tenho um grande prazer de estar nessa aula com vocês. E agora vamos conhecer as habilidades que nós iremos desenvolver nesta aula. Nós iremos ler palavras novas com precisão na decodificação e, no caso de palavras de uso frequente, nós leremos por memorização. Também identificaremos fonemas e sua representação por letras. Identificaremos elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagens, enredo, tempo e espaço. Localizaremos informações explícitas em texto e também identificaremos a função social dos textos que circulam em diferentes espaços do cotidiano. Ativaremos conhecimentos prévios sobre a situação comunicativa do texto, os atores sociais envolvidos, o espaço, os propósitos comunicativos e o gênero. E antes da gente começar a trabalhar todas essas habilidades, eu convido você para um momento da nossa história e hoje nós vamos começar trabalhando um tema, o que cabe no meu mundo. Nesse tema, nós trabalharemos semanalmente coisas que cabem no nosso mundo, atitudes positivas e coisas que não cabem no nosso mundo. E hoje o nosso tema é caráter. Esse texto é da autora Luciana Avelino Ramos. Vamos ver o que cabe no meu mundo, caráter? O conjunto dos nossos hábitos, atitudes, sentimentos e pensamentos compõe nosso caráter. Nosso caráter é construído por nossas atitudes. Portanto, se forem positivas, seremos íntegros, honestos, dignos. Se negativas, não teremos um bom caráter. Ter hábitos corretos, bons, colaboram na formação de um caráter positivo. Nosso caráter está ligado às ações individuais e coletivas. O que fazemos de bom para nós mesmos e para o mundo? Colaboramos para um mundo melhor? É um questionamento. O que você faz de bom para você mesmo? E para os outros, o que você faz de bom? Você colabora para um mundo melhor? Todas as nossas atitudes, elas são permeadas pelo nosso caráter. Se nós fazemos coisas boas, nós temos um caráter bom, positivo. Se nós fazemos coisas ruins, nós temos um caráter negativo. Uma pessoa com bom caráter dá bons exemplos aos mais novos, para que eles tenham atitudes assertivas, sejam pessoas honestas, com um caráter admirável. Os pequenos têm nos adultos um espelho, por isso as atitudes são tão ou mais importantes que as orientações, conselhos. Uma pessoa com bom caráter tem condutas adequadas onde quer que esteja, onde quer que vá. Então, o caráter ele não depende do lugar que você está. Se eu tenho um bom caráter, eu vou tê-lo numa fila de banco, eu vou tê-lo numa fila para a merenda da escola, eu vou respeitar tudo que é previsto em qualquer lugar que eu esteja e eu terei boas ações em todas as situações, independentes do meu local. Certo? Porque o caráter, ele é intrínseco, ele é interno. Então, independente de onde eu esteja, se o meu caráter for positivo, eu irei demonstrá-lo. E se for negativo, também as atitudes que eu terei dirão se o meu caráter é positivo ou negativo. Você quer saber que atitudes você ou qualquer outra pessoa por aí que você conheça pode demonstrar ou pode ter para expressar se tem um caráter positivo ou negativo? Fica ligadinho na aula de amanhã que a gente vai continuar falando sobre isso, o que cabe no meu mundo com o tema
caráter. E agora eu tenho para vocês uma história. Qual é a história de hoje? Eu vou apresentar para vocês dois dos personagens dessa história. O lobo e a dona cabra. Você conhece essa história? Eu vou apresentar o título dela. A história de hoje é O Lobo e os 7 Cabritinhos. Você conhece? Não? Pois vem comigo conhecer. E hoje a história não vai ser contada lá na televisão, no slide. Hoje nós vamos contar a história aqui. E eu convidei 2 amiguinhos nossos para ouvir a história junto com a gente. Oi, Alfa. Oi, Beto, tudo bem? Eles vão prestigiar a nossa história de hoje, o nosso conto O Lobo e os 7 Cabritinhos. Vamos lá? Era uma vez uma cabra. Uma cabrinha que ela vivia lá no meio da floresta, numa casinha bem bonitinha, com os seus 7 cabritinhos. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lá perto dessa floresta estava um lobo. Esse lobo, ele ficava sempre atento a todo movimento que ocorria naquela casinha. Sabe por quê? Porque ele estava faminto e queria comer, ele queria devorar os 7 cabritinhos. Ele via que eram tantos cabritinhos que nem conseguia contar. Um dia, a dona cabra, ela precisou sair. Ela chamou os filhotes e disse: meus filhos, eu preciso ir procurar comida para a gente, mas preste atenção, não abra a porta para ninguém. E os filhotes responderam todos: sim, mamãe, não abriremos. E a mamãe cabra foi tranquila, pois para ela os filhotes estavam todos seguros dentro de casa. Mas aí o lobo mau foi e se aproximou da casa e começou a bater na porta. Quando ele bateu a primeira vez, ele pensou: abram a porta, é o lobo mau. Não pensou, ele bateu e pediu só para abrir. E os cabritinhos responderam para o lobo: não abriremos, a mamãe disse para não abrirmos a porta para ninguém. E o lobo foi embora, voltou para a floresta, para detrás da árvore onde ele costumava ficar, escondido, observando tudo o que acontecia dentro da casinha. Então ele pensou: se eu ficar parecido com a mamãe cabra, eles vão abrir a porta para mim. E então ele foi e se aproximou da casa novamente e bateu. Abram a porta, filhinhos. Sou eu, a mamãe cabra. Só que quando um cabritinho que era muito esperto olhou pela janela, percebeu que a pata do lobo era bem grande e preta, marrom, diferente da pata da mamãe cabra, que era branquinha, clarinha, cinzinha. E o lobo não abriu a porta para o lobo. Pediu que o lobo fosse embora. Vá embora, seu lobo, já dissemos que não abriremos. A mamãe disse para não abrir a porta para ninguém. E o lobo voltou para a floresta para ficar escondido atrás da árvore, observando tudo o que acontecia lá na casa dos 7 cabritinhos. Até que ele pensou novamente: e se minha pata ficar da cor da pata da mamãe cabra? E disfarçou a sua pata, enfiando as patas num balde de farinha, num saco de farinha. E então, como ficou a pata dele?
branca, bem clarinha, igual as patas da mamãe cabra. E ele foi novamente até a casa, bater na porta. Abra a porta, meus filhinhos. Sou eu, a mamãe cabra. Um cabritinho, quando viu a pata pela janela, igualzinha da mamãe cabra, nem pensou duas vezes. A voz era igual, a pata era igual, só podia ser a mamãe cabra. E ele abriu. Quando ele abriu, o lobo saiu devorando. Devorou um cabritinho, devorou o outro. Foi aquela correria dentro da casa. Devorou mais um, mais um, mais um e mais um. E saiu procurando pela casa, mas não havia encontrado o último cabritinho. Porque ele era muito esperto. O que ele fez? Ele se escondeu. Ele se escondeu e o lobo não conseguiu achar. Então ele foi embora e ficou deitado debaixo de uma árvore, de barriga cheia, depois de ter devorado 6 dos 7 cabritinhos e dormiu. Tempos depois, a mamãe tinha resolvido tudo o que tinha para resolver e voltou para casa. Quando ela chegou em casa, encontrou o cabritinho, o 7º cabritinho, menor e mais novo, que estava escondido. E o cabritinho contou tudo para ela. Ela ficou muito triste, chorou muito, mas mesmo assim, ela decidiu ir atrás do lobo. E foi. Não demorou muito até vê-lo atrás de uma árvore, dormindo. E pensou, olha só, a barriga do lobo está só se mexendo. Será que meus filhotes ainda estão lá dentro vivos? Não pensou duas vezes. Foi até sua casa, pegou uma faca, agulha e linha e foi até o lobo. Com cuidado, ela pegou o lobo que estava deitado, dormindo, e foi tirando aos poucos os cabritinhos de dentro. Tirou o cabritinho número 1, tirou o cabritinho número 2, o número 3, o número 4, o cabritinho número 5 e o cabritinho número 6. Todos voltaram para casa para fazer companhia ao cabritinho número 7. E a mamãe cabra, antes de costurar a barriga do lobo de volta, colocou umas pedrinhas do mesmo tamanho dos cabritinhos dentro da barriga dele e voltou para casa. O lobo, assim que acordou, estava morrendo de sede. Então ele pensou, aqueles cabritinhos me deram muita sede, vou ao rio beber água. E partiu. O rio ficava um tanto distante. Lá se foi o lobo, bebeu sua água e foi embora. E ele nunca mais voltou a ser visto pelas redondezas, próximo à casa dos cabritinhos. Enquanto isso, Dona Cabra e seus 7 cabritinhos viveram felizes para sempre. Olha só, que história bem legal. O lobo, apesar de ter um caráter mau, ele foi embora e deixou Dona Cabra e seus cabritinhos serem felizes. Vocês gostaram dessa história? Quais os personagens dessa história? O lobo, a cabra e os 7 cabritinhos. Muito bem. Então vamos ver, vamos interagir um pouco com o texto. Vamos voltar para cá. Vamos relembrar primeiramente que esse texto, essa história que eu contei para vocês é um conto tradicional. E agora a gente vai lembrar um pouquinho das características de um conto tradicional. Relembrando, é um conto tradicional, ele é uma narração. O que é uma narração, tia Sara? Ele conta uma história que pode ser real
ou imaginada. Ele narra fatos. E essa narração, ela tem um conflito, ela tem um clímax e ela tem um desfecho. O que é um conflito? É uma situação onde há um problema para os personagens. O que é o clímax? É quando esse problema é resolvido. E o desfecho é o final da história. Vamos ver aqui. Outra característica que é importante relembrar em relação aos contos tradicionais. Os contos tradicionais começam com Era uma vez. E como que eles terminam? E foram felizes para sempre, certo? Então, vamos fazer algumas perguntas que nos ajudam a encontrar essas partes de um conto tradicional. O conflito, o clímax, o desfecho. Vamos lá? Interagindo com o texto. A primeira pergunta: como a história começou? Qual é a característica? Com isso, muito bem, com Era uma vez. Agora vamos para a segunda pergunta. Qual problema o personagem inventou? Perdão, crianças, qual problema o personagem enfrentou? Isso, o lobo que quis comer os seus cabritinhos. Vamos lá? Como a história começou? Como era uma vez. O problema que o personagem enfrentou? O lobo que devorou os seus cabritinhos. E que foi esse personagem que enfrentou esse problema? A Dona Cabra. Vamos lá para mais duas perguntas sobre esse assunto. Como o problema foi resolvido? Como foi que a Dona Cabra resolveu o problema do lobo ter devorado os seus 6 cabritinhos? Muito bem, ela abriu a barriga do lobo, tirou os cabritinhos de dentro e depois colocou pedrinhas no lugar e costurou. A outra pergunta qual é? Como é que a história termina? A história termina com E foram felizes para sempre. A Dona Cabra e os seus cabritinhos viveram felizes para sempre. Vamos lá? Como o problema foi resolvido? Abrindo a barriga do lobo para tirar os cabritinhos de dentro. Outra pergunta. Como a história termina? O lobo nunca mais voltou e a cabra e seus filhotes viveram felizes para sempre. Viram? Agora, só falando para vocês. Essa aqui, ó, como o problema foi resolvido, isso aqui é o desfecho. Isso aqui, perdão, criança, esse aqui é o clímax, esse aqui é o desfecho. Voltando aqui no slide anterior. Essa parte aqui, ó, o problema que o personagem enfrentou é o conflito da história. O problema que o personagem enfrentou é o conflito. A forma como o problema foi resolvido é o clímax. E como a história termina é o desfecho, certo? Agora vamos lá. Vocês observaram, como eu falei, que nós temos 2 amiguinhos hoje assistindo a aula com a gente, o Alfa e o Beto. Qual desses nossos 2 amiguinhos parece um lápis? Isso, é o Beto. O Beto, olha aqui o Beto. O Beto, ele parece um lápis. E o Alfa parece o quê? Um livro. São nossos amiguinhos, eles nos ajudam na hora da gente estudar. E a nossa história? Qual é o título da nossa história? O Lobo e os 7 cabritinhos. Quantos cabritinhos são mesmo? 7 cabritinhos. Vamos separar essas 3 palavras? Beto, 7 e cabritinhos. Vamos lá. Beto, 7 e cabritinhos. Agora eu quero que você fale comigo aí em casa essas 3 palavras. Beto. Quantas vezes você abriu a boca para falar? 2, muito bem. Agora vamos falar 7. 7. Quantas vezes você abriu a boca para falar a palavra 7? 2, muito bem. Agora vamos falar cabritinhos.
cabritinhos. Quantas vezes você abriu a boca para falar a palavra cabritinhos? Isso, 4 vezes. Quais dessas palavras tem a mesma quantidade de sílabas? Ou seja, quais dessas palavras você abriu a boca a mesma quantidade de vezes para falar? Isso, as palavras Beto e Sete. Olha só, Beto e Sete. Vamos lá contar? Beto, 2 vezes. Sete, 2 vezes. Tem alguma letra que tem na palavra Beto, que também tem na palavra sete? Tem? Qual é? Isso, muito bem, a letrinha T. Olha aqui ela. Beto, sete. E agora, na palavra cabritinhos, tem a letrinha T? Tem. Aonde? Em qual sílaba? Na sílaba ti, cabritinhos. Muito bem, vamos circular? Cabritinhos. O que é que vocês acham da gente separar essas palavras em sílabas e identificar a palavra que a sílaba, que a letrinha T vier na sílaba? Vamos lá fazer essa atividade? Vamos lá. Beto. Vamos falar devagar. Beto. Qual é das sílabas que tem a letrinha T? É na sílaba B ou é na sílaba TO? Na sílaba TO, muito bem. Agora vamos para a palavra sete. Sete. Qual dessas sílabas tem a letrinha T? Tem um sonzinho T. Isso, no T. 7, tá bom? E agora na palavra cabritinhos, vamos lá? Cabritinhos. Cabritinhos. Em qual dessas sílabas tem a letrinha T? Tem o som T. Qual delas? Na terceira sílaba, no ti. Muito bem. Cabritinhos. Vamos lá agora fazer a leitura. Olha só. Cabritinhos. E nós estamos estudando que letrinha? A letrinha T. Você já conhece a família da letrinha T toda? Não? Pois vamos conhecer. E se você já conhece, vamos rever, vamos revisar. Olha só, o T eu vou juntar com as vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. E eu vou juntar com o encontro vocálico, aquele sonzinho nasal que a gente conhece, sempre junta nas famílias. Então vamos lá? T com A forma tá. T com E forma T. T com I forma ti. T com O forma tó. T com U forma tu. T, A, tio, O forma tão. Vamos reler? Tá, té, ti, tó, tu, tão. Tia Sara, a senhora só escreve com letra maiúscula. Quero aprender letra cursiva. Pois vamos escrever na letra cursiva. Vamos lá? Tá, té, ti, tó, tu, tão. E agora vamos escrever algumas palavras que tenham essas sílabas. Vamos lá? Contar, nós temos caneta, taco, talita. Caneta, tá aqui o tá. Taco, talita. Taco. Nós temos o sonzinho da letra T na sílaba inicial.
Em Thalita, nós temos na sílaba inicial e na sílaba final. E em caneta, nós temos na sílaba final. Té. Com té, nós temos Estela, telefone e antena. Na palavra Estela, temos o som do T na sílaba do meio, medial. Na palavra telefone, temos na sílaba inicial. E na palavra antena, temos na sílaba do meio também. Vamos agora fazer a leitura das outras e apenas deixar destacada para vocês, tá bom? Tia, Tiana, cantina. Toca, Antônio, tomate. Tubarão, túmulo, astúcia. E contão, estão, sertão e portão. Viram como nós temos muitas palavras escritas com a família da letrinha T? E observem que a tia Sara escreveu tudo na linha, sendo que as palavras que indicam nomes próprios estão com letra maiúscula. Thalita, Estela, Tiana, Antônio. Todas com letra inicial maiúscula, porque nome próprio, isso, muito bem, se usa letra inicial maiúscula. Agora, vamos só completar aqui essa cruzadinha. Pássaro com bico longo, quem é? Ah, Beto, tu tem um recado? Qual é? Todas as palavras devem ter letra T. Vamos lá? Pássaro com bico longo, qual é? Tucano, muito bem. Olha lá. Usamos para fazer pintura. Usamos a tinta. Muito bem. Vamos colocar. Fio produzido pela aranha. Teia. Você é muito esperto. Vamos colocar lá a palavrinha teia. Aqui e lá. Onde tem o número 3. Vamos lá? Teia. Cobertura de uma casa. É o teto. Muito bem. Teto. Onde está o número 4? Aqui. Teto. E o número 5? Quem é o irmão da nossa mãe ou do nosso pai? É o nosso tio. Muito bem. Tio. Está aqui. Tio. Nós formamos 5 palavras. Tucano, tinta, teia, teto e tio. Olha só, trabalhamos hoje um novo fonema, a letrinha T. Meus amores, que bom ter estado com vocês nesse dia. Eu espero que você tenha aproveitado bastante da aula de hoje e participado também. Não esquece de fazer suas atividades e colocar ou no seu grupo de WhatsApp, se sua escola estiver ainda aderindo a isso, ou na plataforma. Um grande beijo, participe das nossas aulas, se cuide direitinho e até breve. Tchau! Bom dia, crianças! Estamos começando mais uma manhã de aulas. Eu sou a professora Darlene Glória e vou estar conduzindo esse momento com vocês. Vamos para a nossa data de hoje? Teresina, 30 de novembro de 2020. E hoje é uma segunda-feira. Estamos começando mais uma semana. E olha só, crianças, em falar em iniciar mais uma semana, olha o nosso conteúdo de hoje. Aprendendo a utilizar o calendário. Mais uma vez eu trago esse assunto para vocês. Para quê? Para todos vocês ficarem craques em saber manusear um calendário, para poder aprender os meses do ano, as datas comemorativas, tá certo? Vamos lá. Conteúdo.
aprendendo a utilizar o calendário que está na nossa unidade 15 do nosso livro IAB. A habilidade para essa aula é produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da semana de uma data, consultando calendários. O que nós vamos fazer, crianças? Nós iremos aprender a conduzir um calendário. Aprender a conhecer um calendário mais detalhado, porque isso eu sei que você já conhece, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é a respeito disso mesmo, de poder estar consultando, você saber assim, a nossa data de hoje, você ir lá no calendário e ver qual é a data de hoje. 30 de novembro do ano de 2020, você saber lá no calendário a data de hoje. E esse é o nosso objetivo da aula. Vamos lá. Não poderíamos começar de uma forma diferente, não é, crianças? Com o nosso calendário de 2020. Eu apresento para vocês o calendário. Vamos lá. Começando, crianças, um ano, ele tem 12 meses. Um ano completo, ele tem 12 meses, tá bom? Não se esqueça. Mais uma vez, o ano tem 12 meses. Juntando todos esses meses do ano, fica dividido da seguinte maneira. O ano ele pode vir com 365 dias ou 366 dias. De 4 em 4 anos, o que acontece? O ano vem com um dia a mais, tá bom? De 4 em 4 anos, o ano vem com um dia a mais. Exemplo desse ano, o ano de 2020. Quando o ano vem com esse um dia a mais, ele é chamado de ano bissexto, tá bom? Então, o ano de 2020 é um ano bissexto, porque o mês de fevereiro veio com 29 dias, tá bom? Nós vamos já chegar no mês de fevereiro e falar a respeito dele, tá bom? Mas antes disso, vamos conhecer os meses que compõem um ano, tá bom? Um detalhe, crianças, o ano muda, os meses só vão passando. Quando o ano acaba, começa um novo ano e novamente começam os novos meses, novamente. Eles fazem o quê? Se repetem, tá bom? Vamos lá. Primeiro mês do ano, janeiro. Segundo, fevereiro. Terceiro, março. Quarto, abril. Quinto, maio. Sexto, junho. Sétimo, julho. Oitavo, agosto. Nono, setembro. Décimo, outubro. 11º, novembro e 12º, dezembro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá certo? Então, esses são os meses que compõem um ano, tá bom? 12 meses. E nós estamos no mês de novembro. A nossa data de hoje é 30 de novembro. O dia da semana é uma segunda-feira. E estamos encerrando o mês de
novembro, amanhã, terça-feira, já é o novo mês. Amanhã, terça-feira, já começa o último mês do ano, que é o mês de dezembro, tá bom? Que é considerado o mês das festividades. Festividades por quê? É o período onde, esse ano que está sendo diferente, né, crianças? É o período onde encerra o ano escolar, só que a gente ainda vai se estender ainda mais um pouquinho. É o período onde geralmente encerra o ano escolar, onde isso permanece, tá? O Natal e o Ano Novo, tá bom? Então, por isso que o mês de dezembro é considerado o mês das festividades, tá bom? Vamos lá. Agora, crianças, vamos responder algumas questõezinhas aqui que eu acabei de falar. Em que mês nós estamos? Estamos no mês de... Qual mês? Mês de novembro, tá bom? Hoje é o último dia do mês de novembro. Estamos encerrando para um novo mês chegar. E é assim que vai acontecendo. E vão passando os dias, vão passando os anos, e assim vai se passando. Quantos dias tem esse mês? Esse mês tem quantos dias? Tem apenas, crianças, 30 dias. Então, como eu falei, hoje é o último dia do mês. Que dia é hoje? Já falei várias vezes qual é a data de hoje. Que dia é hoje, criança? Hoje são 30 de novembro de 2020. Não é isso? A nossa data de hoje é 30 de novembro de 2020. E qual é o dia da semana que nós estamos? Estamos em quê? Numa segunda-feira. Não é isso? Estamos numa segunda-feira. Vamos lá? Continue o exercício completando a sequência. Lá na minha primeira imagem, quando eu mostrei para vocês os meses que compõem um calendário, eu fui contando. Primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Apresentei os 12 meses que compõem o ano. Não foi isso? Eu apresentei todos eles para vocês, tá bom? Agora, crianças, nessa nossa tabelinha, nós vamos estar mostrando para vocês, mais uma vez, os meses que compõem um ano, tá bom? Agora, apresentando para vocês a questão da ordem. Vamos lá? Crianças, agora nós vamos continuar fazendo o exercício completando a nossa sequência, tá bom? Olha só o que foi que aconteceu. Na nossa primeira imagem, eu mostrei para vocês a sequência dos meses do ano e a enumeração e a ordem em que cada um aparece. Qual é o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Não foi isso que eu mostrei para vocês? Agora, crianças, nós vamos juntamente, completar o nosso quadro aqui, apresentando essa sequência, apresentando essa ordem dos meses do ano, tá bom? Mostrando para vocês qual é o primeiro mês, o segundo, tá bom? Porque eu só falei e apresentei. Agora nós vamos exercitar, colocar na prática, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o primeiro mês do ano é o mês de quê? É o mês de janeiro, como podemos observar aqui no nosso quadro. Primeiro, janeiro. Qual é o segundo mês do ano, crianças? Qual é o meu segundo mês do ano? É o, vamos lá, segundo.
E qual é o meu segundo mês do ano? Tá aqui. Primeiro, janeiro. Segundo, qual é? Mês de fevereiro. Temos aqui primeiro, segundo, terceiro. Qual é o terceiro mês? É o mês de março. Mês de março é o terceiro mês do ano. Logo após o mês de março, vem quem? O mês de abril, não é? Tá lá o nome de um mês abril. Qual é a ordem que o mês de abril se encontra? Pela a minha ordem aqui já dá para me perceber, não é isso? Qual é a posição dele? Ele é o quarto mês, não é? Vamos lá. Primeiro, janeiro. Segundo, fevereiro. Terceiro, março. Quarto, abril. Depois vem quem? Quinto mês. Quinto mês. Abril, quarto, quinto mês. Quem é esse quinto mês do ano? É o mês de maio. Mês de maio. Quinto mês, maio. Depois, quem é que vem? É o mês de o sexto mês. Já estamos aonde, crianças? Ó, na metade do ano. Sexto mês. Qual é o mês? É o mês de... É o mês de junho. Então, o sexto mês é o mês de junho. Tá bom? Vamos lá. Julho. Estamos no mês de julho. Julho é o mês 7. Então, é o sétimo mês. Vamos fazer uma releitura até aqui? Primeiro, janeiro. Segundo, fevereiro. Terceiro, março. Quarto, abril. Quinto, maio. Sexto, junho. Sétimo, julho. E agora nós vamos para o próximo mês, que é o oitavo mês. Oitavo mês. Logo após o mês de julho. Quem é que vem? É o mês de agosto. Oitavo mês é o mês de agosto. E em seguida, agosto. Qual é o nono mês? É o mês de nono mês. Mês de setembro. O décimo mês é o mês de décimo. Mês de outubro. Em seguida, 11º, 11º, aí vem quem? Mês de novembro. E após o mês de novembro, já está lá, né, crianças, o nome? Mês de dezembro. Quem é? É o 12º mês. Vamos lá ler? Primeiro, janeiro. Segundo, fevereiro. Terceiro, março. Quarto, abril. Quinto, maio. Sexto, junho. Sétimo, julho. Oitavo, agosto. Nono, setembro. Décimo, outubro. 11º, novembro. 12º, dezembro. Estamos aí. Marque com X na alternativa correta em cada item. O ano tem 12 meses. Não é isso, crianças? O ano tem 12
meses. Lá na minha imagem, eu falei a respeito aqui do item aqui da letra B, que foi: o Natal é comemorado em outubro? O Natal é comemorado em novembro? O Natal é comemorado em dezembro? Eu falei a respeito da comemoração do Natal. Qual é a data que comemoramos o Natal? É no mês de dezembro. Então, crianças, guarde com vocês. Toda vez quando vier essa pergunta, o ano tem 12 meses, tá bom? Um ano tem 12 meses. Quantos dias tem um ano? Não esqueça. Quantos dias tem um ano? 365 dias. 3, 6, 5. Guarde esses números. Quantos dias tem um ano? 365 dias. Que é 3, 6, 5. Ok? Em 4 anos, que o ano é bissexto, que vem com um dia a mais, lá no mês de fevereiro, tá bom? Mas isso só é para informação, mas você guarda essas duas informações. O ano tem 12 meses e 365 dias, tá bom? Guarde essas duas informações aí com você. Mais uma vez, crianças, eu apresento para vocês o nosso calendário. E o nosso calendário, crianças, está aqui. E agora, o que nós vamos estar falando a respeito deles, crianças? Nós vamos estar analisando o nosso calendário, sabe como? Na sua totalidade. Nós vimos a ordem dos meses em que cada um aparece. Não foi isso? Nós vimos a ordem. Qual é o primeiro mês, qual é o segundo, e nós vimos também o seu respectivo nome. Foi isso que a gente viu? Agora, meus amores, nós vamos trabalhar especificamente o calendário. Vimos também, crianças, que o calendário, ele é feito de quê? De dias da semana, obviamente, né não? Cada mês ele é composto pelos dias da semana, como vimos em aulas anteriores. Não é isso que a gente viu? Então, vamos lá. Primeiro mês, que é o mês de janeiro, que é quando inicia o ano. Mês de janeiro. O mês de janeiro, crianças, tem quantos dias? Tem 31 dias. Segundo mês, que é o mês de fevereiro. O mês de fevereiro, ele tem 29 dias. Desse ano, ano de 2020, que foi um ano bissexto, que foi não, é um ano bissexto, ele veio com 29 dias. Mas guarde com vocês essa informação também. O mês de fevereiro, ele vem com 28 dias. Geralmente não. Só quando é um ano bissexto que o mês de fevereiro é o único mês que vem com esse um dia a mais. Que é, então você, quando vier uma questãozinha assim, perguntando assim para você, dizendo assim: qual mês do ano que pode vir com 28 ou 29 dias? Qual mês do ano que pode vir com 28 ou 29 dias? Aí você já guarda. É o mês de fevereiro, tá bom? Guarde isso com você. Vamos lá. Mês de março. O mês de março, ele tem 31 dias, tá bom? Mês de março
tem 31 dias. Mês de abril tem 30 dias. Mês de abril tem 30 dias. O mês de maio, crianças, o mês de maio tem 31 dias. Mês de junho tem 30 dias. Mês de julho tem 31 dias. Mês de agosto também tem 31 dias. Guarde essa informação também com vocês. A sequência dos meses de julho e o mês de agosto são os 2 meses que vêm nessa sequência, crianças, com 31 dias. Tanto o mês de julho quanto o mês de agosto. São os 2 meses, ó. Acabou um, 31, o mês seguinte também é 31. Que vocês podem estar observando que os outros meses, eles não vêm dessa forma. Eles vêm alternado. Um mês é 31, o outro 30. Um mês é 31, outro mês é 30. Tá bom? O mês de setembro, ele nos apresenta 30 dias. Tá bom? O mês de outubro, que foi o mês que passou, que foi o mês de outubro, ele tem 31 dias. O mês de novembro, ele tem 30 dias, né? Encerrando hoje, que é o mês que nós estamos. Aí, vamos lá. Dezembro. Dezembro, que é o próximo mês. Dezembro, ó, está aí, ó, toque, toque, batendo na nossa porta que vai entrar amanhã. E ele tem 31 dias, tá bom? Guarde com você. Janeiro, 31. Março, 31. Maio, 31. Julho, 31. Agosto, 31. Outubro, 31. E dezembro, 31. Então, esses meses que eu acabei de mencionar são meses que vêm com 31 dias. Os demais vêm apenas com 30 dias, exceto o mês de fevereiro, que pode vir com 28 ou 29 dias, tá bom? Agora, vamos completar o quadro. Crianças, esse quadro foi a minha fala da imagem anterior, tá bom? Esse quadro nos remete aqui à minha fala anterior, que eu mostrei para vocês, que é a ordem do mês. Aliás, vamos lá por partes. Primeiro, vem o nome dos meses do ano. Não foi colocado todos, apresentei apenas alguns meses do ano. Seguida, nós iremos completar a ordem desse mês. Se é primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Tá bom? E em seguida, nós iremos apresentar quantos dias tem esse mês. Tá bom? Vamos lá ver aqui, crianças. Janeiro. Observe o exemplo. Janeiro. Primeiro mês. Quantos dias tem o mês de janeiro? 31 dias. Isso aí eu já falei até para vocês já aprenderam, não foi isso? Janeiro, primeiro mês do ano, e ele tem quantos? 31 dias. Mês de março. Março. Qual é a ordem que esse mês aparece, crianças? Mês de março. Qual é a ordem desse mês? É a ordem terceira. Então, ele é o terceiro mês do ano. O mês de maio.
Opa, isso. Vamos logo pelas ordens dos dias. Vamos lá. Março, terceiro mês do ano. Quantos dias tem o mês de março? 31 dias. Janeiro, primeiro mês, 31 dias. Março, terceiro mês, 31 dias. Maio, mês de maio. Qual é a ordem do mês de maio? Quinto mês do ano. E quantos dias tem o mês de maio? Será se é 30? Será se é 31? Quem daí de casa lembra quantos dias tem o mês de maio? Tem 31 dias também. Será se esse quadro, crianças, vai ser apresentado com todos esses meses com 31 dias? Será? Vamos terminar de responder ele para a gente poder descobrir, não é isso? Vamos lá. Julho. Qual é a ordem do mês de julho? É o mês 7. Então, é o sétimo mês. A ordem dele é o sétimo mês do ano. Quantos dias tem o mês de julho? Será se é 30 ou é 31? Lembre-se que eu falei do mês de julho, não foi? Com o mês de julho e o mês de agosto, ele tem a mesma quantidade de dias. São os 2 meses que em seguida, são os 2 meses em sequência que tem a mesma quantidade de dias. Qual é? 31 dias. Muito bem. Setembro. Qual é a ordem do mês de setembro? É o 9º mês. Olha só que já está quase encerrando. 9º mês. E o mês de setembro? Será se é de 31 dias também? Ou não? O mês de setembro é de 30 dias. Olha aí, crianças, quebramos um pouco da sequência de 31 dias. O mês de setembro, 30 dias. Novembro, que é o 11º mês. E essa você já sabe, né? Essa eu acho que não precisa nem... Eu vou mostrar porque vou, mas essa você já sabe. O mês de novembro tem quantos dias, crianças? Tem isso, 30 dias. 30 dias que é o mês de novembro. Então, vamos lá fazer a releitura desse nosso quadro todo preenchido. Janeiro, primeiro mês do ano, 31 dias. Março, terceiro mês, 31 dias. Maio, quinto mês, 31 dias. Julho, sétimo mês, 31 dias. Setembro, 9º mês, são o quê? 30 dias. E o mês de novembro, 11º mês, e ele também tem 30 dias. Observe o exemplo e complete. O que é que nós vamos fazer aqui? Eu mostrei para vocês que assim como é a semana, como vem seguida da semana, que a semana vem, ó, primeiro dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vem a semana. Encerrou o sábado, repete-se de novo, não é isso? Domingo, segunda, terça, quarta, e assim vai indo. Aqui, crianças, também, com o passar dos anos, de acordo com o que vai passando os anos, também os meses vão se passando e também os meses vão se repetindo. Agora aqui, nós vamos saber quem é que vem antes e quem é que vem depois, tá bom? Nós já vimos a nossa tabela do
calendário com todos os meses do ano em sequência. Agora, nós vamos ver uma sequência um pouco diferenciada. Quem é que vem antes? Quem é que vem depois? Tá bom? Vamos lá. Observe o exemplo e complete. O meu primeiro quadro me mostra o seguinte: mês anterior, mês atual, próximo mês. Mais uma vez, mês anterior, mês atual, próximo mês. Vamos lá começar. Mês anterior, mês de agosto. Mês atual, mês de setembro. Próximo mês, o mês de outubro. Tá bom? Tá aí. Agora, vamos observar o meu quadro do meio para me poder ter a noção de quem é anterior e de quem vem depois. Tá bom? Vamos lá. Abril, quem é que vem antes? É o mês de março. Quem vem depois é o mês de maio. Novembro, quem vem antes é o mês de... Novembro, quem vem antes é o mês de outubro. Novembro, quem vem depois é o mês de dezembro. Fevereiro, quem vem antes é o mês de janeiro. Quem vem depois é o mês de março. Julho, quem vem antes é o mês de junho. Julho. E quem vem depois é o mês de agosto. Vamos refazer a releitura aqui? Vamos lá. Mês anterior, agosto. Mês atual, setembro. Próximo mês, outubro. Abril, mês anterior, março. Mês seguinte, maio. Novembro, que é essa sequência que nós estamos agora, crianças. É a sequência dos meses que nós estamos. Novembro, o mês que nós estamos. Mês anterior, que foi o mês que passou, foi o mês de outubro. Dezembro, que é o próximo mês, que isso é o mês que virá, que vai chegar amanhã. Fevereiro, anterior a fevereiro, mês anterior, janeiro. Fevereiro, mês seguinte, março. Julho, que é o mês atual, mês anterior, junho, e logo em seguida, agosto. Crianças, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje sobre o uso do calendário, tá bom? E eu vou deixando aqui, ó, meu abraço, meu beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. E eu espero encontrar vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!